Fala, rapaziada, estamos iniciando o Mindset Café, ou Café Mindset, estreia hoje, né? Um programa que aí a gente tem a capacidade de trazer assuntos profundos, insights de parte de empreendedorismo, crescimento pessoal. Eu estou muito feliz particularmente de estar aqui hoje com grandes amigos, né? Eu tenho na bancada aqui à minha direita meu grande amigo Alex. Prazer em recebê-lo, Alex. Obrigado, Carlos. Satisfação, Cláudio, Diego, meu amigo também, novo. Obrigado pela oportunidade. Como o Carlos bem disse, é um início, uma apresentação. Todo podcast que a gente tem acompanhado sempre tem aí algumas nuances, algumas particularidades. Talvez esse a gente vai conseguir aos poucos imprimindo a nossa imagem, imprimindo aí o nosso contexto. Muito bom. Aqui à minha frente eu tenho meu grande amigo, o rei do marketing digital, Diego Costa. Prazer em recebê-lo, Diego. Prazer é meu, estou muito feliz, principalmente com a presença ilustre do Cláudio, que tem um valor de palestra não tão em conta, né, Cláudio? A gente vai conversar sobre isso daí, vamos tentar algum patrocinador aí para a gente trazer ele para cá, mas estou muito feliz, é o primeiro e a gente está honrado com a sua presença, seja muito bem-vindo aqui ao Café Mindset. Obrigado. Bom, eu vou fazer um breve currículo, não é breve, mas é um currículo do nosso amigo Cláudio Luvisotti. Ele é palestrante, autor, pesquisador, estudioso de sistemas de facilitadores de aprendizagem, especialista em gestão de pessoas, mestrado em inovação e empreendedorismo pela UPM, Universidade Politécnica de Madrid, e há mais de 20 anos vem atuando entre os conferencistas mais bem sintonizados e alinhados com a nova realidade dos desafios, das oportunidades e das tendências do novo Brasil. Registrado no livro dos recordes no Ranking Brasil como brasileiro da melhor memória do país e uma das melhores memórias do mundo. Autor de 6 livros, entre eles os best-sellers Aprenda para Não Esquecer, 35 hacks de vendas e vendendo até em pensamento. Prazer recebê-lo, Cláudio. Ô, Carlão, eu que agradeço. Você viu que é amigo, então já chamo de Carlão, né? E que honra estar com vocês, que privilégio, né, de saber que estamos entre amigos no primeiro programa, que espero ter o pé quente aí, porque visto aí os colegas que irão participar das outras edições, é realmente um motivo do privilégio, mas também do desafio, que não vai faltar gente boa, competente, que vai realmente fazer a diferença a quem dedicar o seu maior ativo, que é a capacidade de prestar atenção. Isso vai ser bom demais. Que bom, gente. Tenho certeza aí que as perguntas são poderosas e eu espero estar à altura de poder aqui contribuir com um ponto de vista, uma visão e, por que não, um debate, que isso daí favorece demais o conhecimento. Tá ok. Todo mundo devidamente apresentado, né? Então vamos seguir, né, com o nosso entrevistado, que ele tem bastante conteúdo, né? Então a gente vai explorá-lo ao máximo. Cláudio, no livro de Simon Sinek, Comece pelo Porquê, o autor descreve que determinados líderes e organizações detêm uma capacidade de inspirar pessoas e ter grandes sucessos no seu ramo de trabalho. De acordo com ele, está atrelado a uma palavrinha que se chama porquê. Então, normalmente as pessoas elas estão muito preocupadas ou sintonizadas com o que ela faz, né? Como ela faz, mas poucas vezes, que é uma questão mais intrínseca, né, do comportamento humano, o porquê se faz o que faz, qual que é o propósito ali para levantar de manhã inspirado para trabalhar. Qual que é essa chavinha aí, Cláudio? O que você pode falar para a gente a respeito disso? Isso dá muito assunto pra gente. Por quê? É isso aí. Por quê? A partir do momento que você fala o porquê, você abre janelas de possibilidades. Qualquer coisa que você quiser deixar alguém em dúvida, faça a pergunta: por quê? O porquê ele faz um momento de reflexão que ele tira de você uma mão única para dar novas mãos de direção. Então o que é importante quando a gente fala a questão do porquê? Vamos imaginar que nós voltamos a ter 7 anos de idade.
E se alguém perguntar o que você vai querer fazer da vida profissionalmente? O que você vai querer ser? É essa a pergunta? O que você acha que uma criança de 7 anos responderia? Você, por exemplo, Carlos, o que você responderia? Com 7 anos de idade. Olha, com 7 anos de idade, a gente está numa fase mais sonhadora e não tem muita percepção da vida. Seria um jogador de futebol Bacana. ou coisa desse sentido. Alex, só não pode ser jogador de futebol. Um astronauta. Astronauta. Diego, Gostaria muito de ser médico. médico. E aí que vem a parte bacana. Com 7 anos de idade, você não sabe quanto ganha um astronauta, você não sabe quanto que joga, quanto que ganha, por exemplo, um jogador de futebol, você não sabe quanto que ganha um médico. Mas você tem, dentro da sua simplicidade, do seu raciocínio, o porquê você gostaria de ser. Se uma criança fala, por exemplo, eu gostaria de ser bombeiro, ele sabe quanto ganha um bombeiro? Ele sabe a responsabilidade de colocar em risco a própria vida, que é a nobre profissão de um bombeiro? Mas por que você quer ser bombeiro? Porque ele vai falar, porque eu quero dirigir um caminhão gigante, eu quero salvar vidas, eu quero apagar incêndios. Você vê que é simplicidade. Por que você quer ser um jogador de futebol? Para jogar no Real Madrid? Não, você quer um jogador de futebol porque você se diverte jogando futebol. Por que você gostaria de ser um astronauta? Porque o seu desejo é conhecer esferas além daquilo que os olhos conseguem enxergar. Então, naturalmente, quando você não tem ainda a malícia necessária para você ter que depender do dinheiro que vai ser o provedor da sua vida, para poder garantir a primeira camada de Maslow, que se trata da sua alimentação, se trata da sua casa, se trata da sua companhia, você pode sonhar. E nessa capacidade de sonhar, existe um propósito no porquê. Mas daí nos tornamos adultos e você tem que pagar conta. E quando você vai pagar conta, a pergunta já é o porquê. É o que eu vou fazer. E por quê? Porque o que eu vou fazer vai depender de quanto eu vou ganhar e, naturalmente, eu vou escolher o que dá mais. Então, se você chegar, por exemplo, no universitário, que seja, ou antes até da universidade, que ainda não escolheu uma profissão, o que você vai querer ser daqui 10 anos? E, naturalmente, ele vai escolher um cargo, ou, de repente, uma posição, ou até uma profissão de algo que se paga mais do que a maioria recebe para poder executar. Isso é o quê? Naturalmente, se eu definir o quê, eu vou ter que aprender o como fazer. Para depois de estar formado, para depois de ter criado minhas decepções, minhas conquistas, eu chegar no porquê que eu estou fazendo isso. E, naturalmente, o que você tem daí? Uma grande frustração. Porque você escolheu o quê orientado por aquilo que, de repente, o mercado definia. Você teve que encontrar um como que você não sabia. E quando você se questiona o porquê que você está fazendo isso, você desiste e vai seguir o seu sonho. Então, a parte mais extraordinária do porquê, e são poucas pessoas que fazem essa pergunta do porquê, porque para fazer a pergunta do porquê, você tem que estar já num nível de superação dessas outras condições. Ou você deve ter sofrido muito, ou você deve ter aprendido muito, ou você chegou à conclusão que tudo que você fez do que não serviu nada do como. E é por esse motivo que a gente tem tanta gente frustrada fazendo o que está fazendo, porque não definiu, não escolheu pelo porquê, escolheu pelo quê. Por isso tem tanta gente estudando o que não gosta, porque definiu o quê e não o porquê. Então a questão do porquê é onde mora o seu propósito. Quando foi perguntado até para a Madre Teresa de Calcutá quanto que ela estava recebendo para cuidar de um leproso, e ali o empresário, né, vendo ela, um dos doadores da campanha dela, ele falou assim, ó, eu não faria esse serviço nem por $10.000 a hora. E Madre Teresa, naquela sua simplicidade, disse, nem eu, meu filho, nem eu. Exato. Ela entendeu o porquê dela. E quantos de nós aqui não estamos na busca do nosso porquê? Pois a partir do momento que você tem a definição de um porquê, abre-se novos porquês. E aí você vai ver pessoas, de repente, desistindo de uma carreira que, aos olhos de outros, é tão desejada, alguns com uma posição profissional tão invejada, né, para tomar decisões, por exemplo, de fazer uma vida totalmente avessa àquilo que disse a necessidade do que e o como fazer. É bacana isso, quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui que fica joia. A pessoa estuda 30 anos da vida dela.
chega numa profissão que ela vai ter que trabalhar mais 30. E aos 70 anos, abastada de dinheiro, ela define que o sucesso da vida dela vai ser largar tudo que está fazendo e começar a viver numa cabana na margem de um rio, só pescando. O que essa pessoa tem? Um pouquinho pra cá. Pra cá? Isso. Por favor. Ao vivo tem essa vantagem, Pensa. né? Então, o que essa pessoa é? Aos olhos de muito, um vencedor da vida, um visionário, alguém que venceu e merecido sucesso, agora vai ter o resto da sua vida no descanso, num sonho de poucos. Interessante. Agora imagina uma pessoa com 18 anos de idade, ela não vai estudar, ela decide morar na margem do rio e ela só vai viver de pescar. O que ela é? Aos olhos de muito falam um desiludido, outros vão falar um vagabundo. Então isso que é o bacana. Quando você é orientado pelo porquê, você vai pelos seus motivos. Agora você é orientado pelo quê, você vai pelo motivo dos outros. Quando na realidade a sua verdadeira felicidade, a sua satisfação está em você fazer aquilo que em você existe uma justificativa do porquê. Ficou longo, mas não sei se deu para... Não, aí abre um monte de questionamento, como você mesmo disse, né? Exato. E é uma baita responsabilidade para o adolescente saindo aí do colegial, né? O antigo colegial, com 17, 18 anos, ter que escolher a profissão que é para a vida dele, né? Ou seja, e aí entra as frustrações, entram aí algumas situações onde a pessoa não consegue dar sequência, não consegue realizar o seu sonho, né? Aquele sonho de ser um bombeiro, de ser um policial, de ser um oficial, né? Porque ele está buscando sempre aquela situação que ele foi induzido por alguém, né? Que é o que você sempre fala, né? Que você acabou de falar. É muito, muito oportuno. Eu acho bacana, ó, o Viktor Frankl, ele foi um psiquiatra e palestrante também, austríaco. Ele foi preso em campos de concentração, né? Chegou a pesar 45 quilos, né? E ele tinha o bem supremo, o propósito, né? E que quando ele saísse dali, ele ia palestrar, ele ia se formar na questão dele, e ele ia tocar nas pessoas que precisavam ouvir o que ele tinha para falar. E o interessante é que ele tem uma frase que fala que o sucesso não deve ser perseguido. Porque se você fica pensando apenas no sucesso, você nunca alcança. Então, o sucesso é uma meta que você faz, primeiro, ajudar, contribuir com o próximo, dia a dia, e naturalmente o sucesso é alcançado. Então, o porquê daí viria depois, né? Pelo menos a coisa flui, né? Você vai em busca da satisfação, que é ajudar as pessoas, e naturalmente chega no sucesso. Uma linha interessante de pensamento. Bom, vamos lá. Eu gostei da resposta do Cláudio, hein, cara? Por que você veio aqui hoje, Diego? Vim de curioso para descobrir como é esse mundo de podcast. E porque o Carlão é. Carlão, olha, já saiu pro apelido de novo, viu, hein? Já saiu do Carlos aí de novo. Uma pessoa que nos agrega muito pessoalmente, fez o convite, caramba. A gente tem que aprender com eles. É um grupo muito seleto e estou feliz de estar aqui. Mas, mudando um pouquinho o assunto, eu gostaria muito de saber se você ainda é o brasileiro com melhor memória do país. Ó, é interessante isso, né? Em 2005 foi quando houve o primeiro recorde de memorização, não fui eu. E aí eu fiquei sabendo que tinha, né, essa categoria no Ranking Brasil. E eu fui lá e eu consegui, né, deixar minha marca e colocar o meu nome. Então, por exemplo, 2006, 2007, eu tive 3 marcas, 3 categorias ali de melhor memória do Brasil. A primeira, que eu tinha memorizado lá 120 dígitos num tempo de 18 minutos e lembrado em 9. A segunda, essa aí foi a maior memorização na época de números no Brasil, em uma sequência aleatória até do posicionamento dos números. E a outra foi 120 palavras, num tempo de 11 minutos e lembrados em 7.
E o terceiro recorde foi o que eu valorizo mais de tudo que eu fiz daí até hoje, que foi ter colocado 400 pessoas no auditório e depois de uma palestra instrutiva de como utilizar o cérebro, nós conseguimos 60 palavras na sequência, 95% do auditório conseguiu a memorização, lembrando da primeira à última, tanto na sequência inversa, da última à primeira, né, as 60 palavras, num tempo total de 9 minutos. Então, foi o maior recorde de memorização coletiva. Por quê? Para demonstrar que, não que eu tenha um privilégio natural, mas que com a instrução certa, qualquer pessoa consegue utilizar o cérebro de uma forma, vamos dizer aqui, muito mais agradável, tanto a sua aplicação, como também viável em termos de resultado. É lógico isso, Né? uma sequência, por lógica, como se tem essa É um método. Então, é um método. Quando você segue um método, o que é um método? Um método é um sistema validado de você poder ter sucesso. Às vezes você pode fazer alguma coisa que não foi uma metodologia, então pode ser a obra do acaso e aquela vez dá certo, mas você não consegue replicar. Ou seja, a metodologia é algo que pode ser replicado independentemente da pessoa. Então é isso que eu defendo muito. Quando você tem a ferramenta adequada, você só precisa da instrução para poder lidar com a ferramenta. Então foi nessa parte que eu defendi. Você criou esse método Não. ou você aplicou alguns métodos que... O que é interessante é o seguinte, como eu sou um instrutor, eu tenho que passar a informação que possa fazer a pessoa motivada a fazer isso, a pessoa tem que se sentir à vontade para fazer isso, e ela tem que entender que é possível. Então, dentro dessa audiência, eu tinha pessoas de 12 a 75 anos de idade, para demonstrar realmente que com a instrução certa, você consegue o seu resultado. O que acontece é que muitas vezes a pessoa desconhece o seu potencial. E quando ela desconhece o seu potencial e ela não tem uma ferramenta que a incentive a descobrir esse potencial, ela acaba entrando, de repente, na própria contradição de se achar incapaz. Então, dentro dessa metodologia, né, que hoje, por exemplo, o Sistema Universal de Memória é uma associação. O que acontece é que a maior parte das pessoas não sabem usar isso daí de uma forma de processo, uma forma que permita, de repente, resultado. Ou é algo muito empírico, ou é só um insight, ou é um macete. Então, quando você consegue ter uma estrutura, você consegue ter melhor resultado. Então, é essa daí. Talvez a gente vai ter que montar um outro podcast para a gente poder falar só dessa daí. Né? Mas para demonstrar que toda pessoa tem o seu potencial. E aí, o que foi interessante? Motivado a conseguir manter o recorde, né, depois de 2005, eu fui mais 5 vezes, né, recordista. Tanto que o último recorde, né, e até agora eu não vi ainda quem ultrapassou, meu nome está lá, não desejo também que eu seja o único, eu espero que outra pessoa vá lá também e consiga registrar isso daí. Foi num tempo de 11 minutos, né, 200 palavras e 200 dígitos, lembrados em 8. Então, praticamente em relação à primeira vez, né, em termos de memória, eu consegui subir em 200% a quantidade de informação e também diminuir, né, em 300% o tempo. E aí foi muito bacana, que daí a History Channel tinha um programa em parceria com a BBC, chamado Super Humanos Stan Lee, e eles estavam procurando aí, fora a América, né, no mundo, quem tinha outras habilidades. E aí eles fizeram uma matéria comigo, entrei daí, né, no programa da History, como homem em memória. E engraçado que isso daí foi em 2013, né? E o mais interessante, eu não sou um homem que memoriza as coisas. Eu sou uma pessoa que utiliza da capacidade de memória para aplicar como ferramenta de diferencial no meu sucesso, que é a minha escolha de atender o mundo corporativo. E é bacana isso daí, porque se eu dependesse, por exemplo, da minha memória, só para memorizar carta de baralho, eu teria que viver num cassino. Ou se eu dependesse somente de memorizar listas de palavras, eu ia só participar de programa de televisão. E muito pelo contrário. Hoje, por exemplo, eu utilizo dessa capacidade de aprendizado para eu aplicar em livros, para eu melhorar a minha didática, para eu poder incentivar pessoas também a aprender aquilo que é importante. Então, o recorde, eu reconheço ele como muito bom, mas isso eu não posso viver desse passado. Né? Porque toda vez que eu fico vivendo desse passado, eu esqueço realmente o meu presente, eu esqueço os meus desafios. Né? Então, parte realmente disso tudo que eu tenho é o que eu utilizo hoje. Então, às vezes as pessoas perguntam, poxa, tem tanto vendedor de curso no mundo hoje, de ferramentas, né? Na realidade, eu tenho meus cursos, eu vendo esse curso, mas o principal, eu sou uma pessoa transformada pela capacidade daquilo que eu ensino.
Cláudio, a memória basicamente é a aquisição de uma informação, né, através do processo de aprendizagem, o armazenamento e a evocação dessa informação. Sim. Basicamente é isso, né? Sim. Você tem uma codificação mental lá que você adquiriu, você fez um registro, Uhum. armazenou e quando precisa você faz a evocação, É. certo? Para aprender uma língua nova, Uhum. para ser assim, fluente, são mais de 3.000 palavras que a pessoa tem que memorizar da nova língua, né? Então, quanto mais a gente memoriza palavras semânticas, fonéticas, a gente aumenta o nosso horizonte de percepção para se comunicar, né? Então a memória, quanto mais a gente tem um vocabulário extenso, maior a nossa percepção do mundo, a capacidade de comunicação que influencia em tudo, né? Sim. É fácil a gente fazer um desenho um desenho didático do conceito que você apresentou. Vamos imaginar. A gente imagina uma gaveta vazia. E essa gaveta, você vai colocar nessa gaveta um par de meias. Então, do mesmo jeito que essa gaveta vazia, a gente pode considerar que é uma unidade de memória. O fato de eu pegar a meia, simplesmente eu recebi uma informação. Essa meia eu abro e coloco ela dentro da gaveta. E fecho a gaveta. Se eu sei onde está a gaveta, toda vez que eu precisar da meia, onde eu procuro? Na gaveta. Primeiro princípio de memória. Memória, a gente pode colocar uma parte que a gente pode confiar que você pode acessar. Isso seria a memória. Agora, o que é o problema? Muitas vezes a pessoa, ela acha que guardou na gaveta, e quando ela abre a gaveta, ela não encontra mais. Mas se eu estou falando de um par de meias, é uma coisa muito simples. Agora, imagina que você coloca numa gaveta um par de meias, você vai colocar um paletó, você vai colocar um calção, você vai colocar uma calça jeans, você vai colocar um guarda-chuva, e você pode colocar também um vestido azul. Interessante que nesse momento você sabe os itens que foram colocados. Mas se eu perguntar qual a cor do único item que tem lá que você sabe, seria um vestido azul. E por quê? Porque um dado de memória, ele é enriquecido pelas suas características. Agora, quer ver o que é interessante? Abre a gaveta e pega o tênis. Peraí, não tem tênis lá. E como você sabe que ali não tem tênis? Porque tudo isso passou para sua memória. Então você consegue especificar, você consegue dimensionar, você consegue saber o que tem dentro da gaveta e até agora está tudo certo. Agora passa 5 anos. O que tem dentro da gaveta? Só existe uma forma de você ter segurança do que tem dentro da gaveta. Se você revisita a memória. Então, se todo dia eu revisito a memória, aquelas informações o cérebro entende que elas são importantes e vai para a memória de longo prazo. Então, o grande segredo da memória não é só a evocação, é a frequência dessa evocação para que o cérebro entenda a importância dessa informação e coloque ela com a sua memória de longo prazo. A maior parte das vezes, a gente usa uma memória de curto prazo. E essa memória de curto prazo, ela é necessária para o dia a dia e, naturalmente, para você eliminar aquilo que você não vai usar. Pois, na verdade, o pior absurdo seria, imagina que peso não seria para o cérebro uma carga de informação inútil, sendo que você tem que processar coisas mais importantes. Então, naturalmente, aquilo que eu não revisito significa que não é importante. E se não é importante, o que acontece? Naturalmente, eu esqueço. E essa é a curva do esquecimento. Naturalmente, por segurança do cérebro, a cada 24 horas, existe uma limpeza natural no seu cérebro que você vai perder 84% daquilo que te chegou. E o que vai ficar? O que vai ficar é aquilo que tem, de repente, um forte apelo emocional, aquilo realmente que te marcou, né? E aquilo que te marcou significa que é importante para você. E, naturalmente, se você desejar ter mais aquilo, você vai ter que revisitar essa informação. Então, não é segredo usar a memória. Por quê? Porque, primeiro, é um sistema padrão que vem do ser humano. Então, o que a gente precisa? Saber como ela funciona para poder saber como tirar melhor do seu proveito. Cláudio, mas aí só aproveitando, esse excesso de informação que a gente tem hoje aí pelas mídias, Instagram, TikTok, essas coisas todas, parece que está cada vez mais curto o espaço da informação. Então o texto, quando é muito longo, dentro de uma mídia dessa, já não tem muita paciência para ficar indo até o final. O TikTok é ainda pior porque parece que ele é mais rápido ainda, são movimentos mais
de corpo, enfim. Isso não deixa o cérebro também um pouco mais acomodado? Ele não fica meio que stand-by? Ou seja, naquela... não é uma questão de sobrevivência, mas olha, a informação tá fácil aí, ou seja, eu só clico, já tenho, eu não uso mais o raciocínio, a memória, a cabeça para trazer as coisas. O que gera aquele conceito do brain rot, né? Que é o Isso. cérebro apodrecido, né? Que a Oxford colocou como a expressão do ano. É. Por conteúdos não desafiadores, a gente vai criando essa superficialidade Uma o acomodação. apodrecimento É uma cerebral mesmo, né? acomodação, né? O que é interessante nessa questão é o seguinte: nosso cérebro vai preferir sempre o caminho mais fácil, mais divertido e menos tedioso. Por quê? Uma questão muito simples. Imagina de repente que você gosta muito de sorvete e você tem 40 sabores diferentes de sorvete à sua frente. E é entregado para você só uma pazinha. Você vai precisar tomar uma taça de cada sorvete para você saber qual que você vai gostar mais? Não, porque a partir Só de provar. 3 taças você não vai aproveitar os outros 40. Então o que você vai fazer? Você vai pegar uma pazinha de cada. E aí você vai querer aproveitar tudo. Como o cérebro ele exige essa necessidade de ser curioso, de querer informação, e você tem um arsenal gigantesco, né, à sua disposição, né, de verdadeiras opções que já foram direcionadas para o perfil que você já foi identificado pelo algoritmo. Ou seja, o algoritmo já sabe do que você gosta. O algoritmo sabe que a sua atenção é a coisa mais preciosa do mundo e ele vai fazer de tudo para manter ali. Então, naturalmente, se vai exigir um pouquinho da sua atenção, um pouquinho de uma certa frustração da sua curva de aprendizagem, que vai levar um pouco de tempo, ele não está preocupado, de repente, se você está motivado naquele momento, se você não está motivado, se o seu propósito é aprender muito, se o seu propósito é aprender pouco. Não. Toma essa pitadinha de informação. E essa pitadinha te dá aquele nível, né, de oxitocina, de dopamina, de uma série de substâncias químicas que você fala, nossa, como isso é bom. E naturalmente o fato de rolar a tela, isso é científico, porque a gente rola e não passa, porque é o efeito de um caça-níquel, que é sempre uma surpresa. Se você fizer a pesquisa, por exemplo, você vai ver que o fato de você ter que rolar a tela, né, é realmente o movimento de um jogo de apostas, porque você nunca sabe o que vai chegar, e se caso você não gostar, você vai passar mais rápido, se você gostou, você parou, e isso se torna tão viciante que 15 minutos se tornam 30 minutos, 30 minutos se torna 1 hora, a hora que você menos espera, você está colocando metade do seu dia numa coisa que você percebe que você usou, mas não registrou. No outro dia você vai estar repetindo as mesmas coisas que parece que você já viu e naturalmente você continua gostando. Ao ponto de você pegar, por exemplo, um canal de streaming, por exemplo, qualquer coisa que tem vários vídeos, e você passar mais tempo escolhendo o vídeo e nem conseguir encontrar o vídeo. Por quê? Porque a dopamina que vem na possibilidade de você encontrar algo que você procura é tão grande que talvez você não queira que realize, que termine. Então, a questão do cérebro podre, no que você fala, né, se está associado ao alimento que você joga para ele. Vamos imaginar, quanto tempo, por exemplo, você tem uma sinfonia de Beethoven, Mozart. Coloque o quadro, por exemplo, de Michelangelo, né, ou, de repente, Da Vinci, ou a própria Capela Sistina. Vamos colocar, de repente, o naufrágio do Medusa, que é uma obra, né, fantástica, que você olha num quadro de 5 metros de altura, e você vai ver os detalhes, você vai ver tudo isso daí. Quanto tempo foi necessário para fazer uma obra dessa? Quanto tempo, de repente, vamos falar aqui, um violino Stradivarius, e por isso que vale tanto, né? Foi gasto para poder o luthier criar o instrumento. Isso precisou de anos, né? Estudo, uma história de uma vida. Você vai, por exemplo, escutar o próprio Legião Urbana, né? Quantos minutos tem Faroeste Caboclo, né? O Dire Straits, por exemplo, Pink Floyd, né? Você vai ver que são músicas acima dos 5 minutos. Hoje, na verdade, não é a música que faz sucesso. O que faz sucesso, na verdade, são 15 segundos de um hit.
E o hit da semana passada já não é o hit de sucesso dessa semana. Então, Ultrapassado, né? ultrapassado. E o que acontece? O cérebro, quando ele sai dessa obrigação de ter um esforço para ter algo produtivo, você vai ver isso refletido na qualidade da música, você vai ver isso refletido na arte. Isso aí tá em moda. Quando você vê uma cartolina em branco, né, uma banana nanica, com uma fita isolante colada no meio, e alguém fala que isso é arte... Não, sem brincadeira, tem que dar um prêmio pro macaco que fez isso, porque né, um primata, para fazer uma coisa dessa, é uma coisa, né? Eu tive uma vez uma experiência dessa. Eu tinha uma pessoa que fazia leitura de quadros, assim, né? E estavam tendo um evento em Poços de Caldas, eu fui curioso para ver o movimento daquele evento. Né? E a pessoa olhando, falando assim pro quadro: olha, eu percebi muita agressividade, o uso do vermelho demonstra a conotação com a necessidade da liberdade, né? Uma ira contida, mas os traços de azuis dentro do quadro, né, demonstram um certo sentido ainda a uma questão de empirismo, inspiração, né? E foi uma grande surpresa que quando o artista falou que quem tinha pintado o desenho, né, foi um chimpanzé, né, eu fiquei meio assustado. Né? Ou seja, a revelação ali foi o seguinte: o quanto que a gente supervaloriza o próprio talento, entra muitas vezes, né, numa famosa certeza de saber tudo. Né, e nessa certeza de saber tudo, você começa a ver pessoas defendendo ideias, né, como um efeito simplesmente definitivo, nunca aberto a um debate, ou o fato de uma humildade para falar, poxa, podia aprender mais. Não, parece que tudo que foi escrito é aquela lei. E, naturalmente, isso é em função de um cérebro que não foi incentivado ao seu desenvolvimento, ao exercício, e tudo isso é difícil. Na nossa geração, por exemplo, a forma mais agradável de você sair de um caderno era para assistir televisão. Assistir televisão era muito mais gostoso que na escola. Agora você imagina, o efeito da televisão, você tem ele multiplicado, o seu efeito de dopamina, 40, 50 vezes mais, hoje, por morar na palma da sua mão, qualquer coisa que você quiser. Cláudio, você falou várias vezes de dopamina, até numa conversa prévia que você citou a dopamina, deu bons exemplos pra gente em off. Nós realmente estamos reféns da dopamina, é isso? E ponto. Assim, a gente... Dopamina é bom pra caramba, poxa. Dopamina, ela muda o seu ânimo. Dopamina é essencial para você elevar a sua motivação. A dopamina é uma coisa ótima. Pô, coisa maravilhosa, dopamina. Dopamina, serotonina, oxitocina, tudo que termina com ina significa a explosão da sua capacidade. Maravilha. Né? Agora, o problema é como isso está sendo desenvolvido, como isso está sendo gerado, porque dopamina é uma coisa que você tem quando você conquista algo. Então, por exemplo, a dopamina que uma pessoa tem para estudar para um vestibular, 4, 5 anos batendo na trave, e aquela dificuldade, de repente ela passa no vestibular. Nossa! Aí vem o ápice. Vem o ápice, ela recebe aquela descarga, vai ser memorável, uma coisa absurda, se sente bem, jornada cumprida. Pô, bacana, mas 4 anos. Agora o que acontece? Eu tô aqui, de repente eu rolo um feed, uau, dopamina. Ela vem fácil. E se ela vem fácil, o que acontece? O cérebro gosta. E se o cérebro gosta, ele fica refém dessa dopamina. Quero mais. Eu quero mais. E aí chega um momento que você elimina ela rapidamente. Se você elimina rapidamente, você tem necessidade de manter ela. Porque assim como a cocaína, né, o viciado nunca acredita que é viciado. Começa hoje com uma pequena dose, amanhã com uma dose maior, até o ponto dele estar virado meio-dia na droga e achar que isso daí nunca vai fazer mal para ele. Agora, imagina. O antidopamina que seria é o cortisol. E onde mora a dopamina também mora cortisol. O cortisol vem, como você cura ele? Com dopamina. Então começa um círculo vicioso, que quanto mais você consome dopamina, maior também o seu nível de cortisol. Porque se ela acaba rápido, a depressão vem rápida. E aí você vai ver gente perdida em pornografia. Por quê? Dopamina tópica. Agora, mas voltou no problema pior do que estava. Você vai ver muita gente no próprio feed, né, viciado pelo feed, né, ou seja, o tempo não existe, porque quando você está em dopamina você não tem sede, quando você está em dopamina você não tem sono, quando você está em dopamina você está
próprio super-homem, a mulher tá a própria Mulher Maravilha. Ou seja, é o mundo perfeito, não tem dívida, não tem nada, todo mundo é bonito, todo mundo é bom. E a responsabilidade, onde fica? E aí o que é mais fácil? Por exemplo, eu falei o exemplo de quem estuda, né? Você se dedicar num livro, gastar neurônio, não ter o efeito dopamina naquele momento. Você ter o sofrimento do aprendizado. Você saber que o seu tempo poderia ser utilizado com alguma outra coisa mais legal do que aquilo. Bom, mas você tem o celular ali perto. E aí o que acontece? Uma fuguinha só pro celular. E é o que acontece hoje. A pessoa não começa o dia dela se ela não tiver um ritual. Então, nós somos viciados em dopamina. Tornamos-se viciados. Mas que mal tem isso? Não tem muito mal. Quer ver o mal? Por exemplo, o que você fala, por exemplo, de cigarro? Cigarro faz mal, não faz? Faz. Né? Cigarro já foi comprovado. Tá comprovado, né? Então, vamos imaginar. A pessoa que fuma um cigarro de manhã. Ela acordou, a primeira coisa que ela faz. Ela abre o maço de cigarro, pega um cigarro. Essa pessoa teve, naquele momento, compensa. Prazer, né? Prazer. Prazer. Aí toma um café. Outro prazer. Vou fazer outro prazer. Pessoa que fuma mesmo, vou pegar o carro para dirigir tal lugar. O que ele faz? Fuma. Vai fumando. Trabalhei, deu um tempinho, pum. E talvez ela vai pegar uma pessoa muito viciada antes do jantar, depois do jantar, antes de dormir. E 3 horas da manhã ela acorda. O que ela faz? Fuma. Fuma também. E incrivelmente não deu 20 cigarros. Ela teve 20 paradas no dia para fumar um maço de cigarro. 20 vezes ela parou para fumar. Agora vamos trocar o cigarro pelo celular. É pior ainda, né? É pior, porque primeiro, você não olha só 20 vezes no dia. Você olha muito mais. É. Toda hora tá pegando ali, tá? Muito bem. Se você for dirigindo, fumando, a possibilidade de você ter um acidente é pequena. Agora, olhando para o celular, o acidente é muito grande. Sim. Agora, o tempo que queima um cigarro ainda é muito menor do que o tempo que a pessoa fica conectada. Então, se na realidade, um pai que entrega um celular para o filho sem a devida autorização, qual seria a diferença de se ele entregasse o cigarro? Ou, de repente, uma mãe, para poder ter um momento de atenção ali, para o filho poder ficar calmo na mesa de um restaurante, coloca o tablet na frente dele. O que aconteceria se ele segurasse um cigarro? Então a gente começa a ter essa dimensão. Não estou fazendo apologia aqui ao tabagismo, mas para a gente demonstrar o quanto que nós estamos viciados, não damos a percepção devida a isso, né? E tudo está normal. E, Cláudio, aí é interessante, eu tenho um sobrinho de 2 anos, uma outra sobrinha de 4, né? Uma de 7 anos, então são estágios diferentes aí. E é interessante esse de 2 anos, às vezes ele pega a televisão e fica vendo os programas, que eu falo, que saco que é ver isso daí, né? Que é um quadrado que de repente vira uma motocicleta, que depois vira um animal qualquer e cheio de cor. Então tem estímulo pra caramba. E essa criança ela fica presa nesse estímulo total, que não deixa de ter um excesso de dopamina também numa criança já com 2 anos. Então, você imagina as fases seguintes, como vai ser o comportamento da criança. A cronicidade disso, né? Sim. E uma coisa mais importante ainda que a maioria não está percebendo, o quanto o ser humano está se isolando com isso. Sim. Porque fechado, a né? condição social de interatividade, ela vem caindo gritantemente. Então o que acontece? Então o colega fala, então, pelo menos fumar, a gente fuma conversando com as pessoas, né? Você vê quem gosta de fumar, adorou isso aqui agora, né? Mas o celular não. Vou dar um cigarro pro meu filho. Não, o negócio não é fumar, né? Mas o que você começa a perceber, né? Como a pessoa se isola por conta dessa dopamina. Né? E isso isola totalmente. Vai fechando, né? Vai se fechando. Ou seja, não existe nada mais que isola uma pessoa do mundo que o fone de ouvido. Sim. Fone de ouvido significa o seguinte, eu estou aproveitando o meu momento, não me interrompa. Não, exatamente. Agora você imagina se isso vira uma frequência dentro de casa. Ou de repente numa empresa. Não tem conversa. Não tem conversa. Então se não tem interação, como que fica a inteligência emocional nesse sentido? E outra, se você fica refém de dopamina, como fica o seu índice para poder lidar com as suas frustrações? Não tem, né? Se Você não está preparado para isso, né? Porque é só sucesso, E sucesso. você acha que, tendo em vista esse panorama,
as pessoas que não seguem essa linha, que desenvolvem uma maturidade emocional, que conseguem lidar com os problemas, essas pessoas vão se destacar no mercado de trabalho, eles vão ser procurados, vão ser líderes, né? Porque a gente está vendo um processo, né, que as pessoas vão ter dificuldades em se engajar nas profissões, né? E quando eu tenho pessoas que não estão seguindo por essa linha, porque aqui a gente tem pessoas, o Cláudio lida com empresários, o Alex é empresário, o Diego, eu também tenho a clínica, volta e meia vem uma bomba para resolver, né? E a gente não pode pegar o celular e começar, ó, né, rodar feed. Então vai ter que ter uma inteligência emocional para ter uma estima, né, um posicionamento firme para seguir com o problema e resolver e seguir em frente. Isso aí vai ser uma máxima daqui para frente, você acha? Vamos imaginar que a autorresponsabilidade é uma coisa que deve ser muito trabalhada. O que diferencia, né, o antídoto do veneno é a dose. E aqui a gente não está falando que numa era da geração da informação, do conhecimento, a gente tem que se abster do uso do smartphone. Porque todos nós estamos conectados. O meu trabalho depende muito disso. Só que a gente começa a entender que o quanto do tempo está sendo consumido, né, com informações fúteis, com situações que poderiam ser edificantes a qualquer pessoa. Nós nunca tivemos tanta lição de sucesso e tanta gente fracassada. Nós nunca tivemos tanta solução gratuita, né, para fatores psicológicos, emocionais, sociais, numa sociedade tão destruída até mesmo, pela incapacidade de poder entender o próprio poder humano que existe, né, de poder lidar com os problemas. E isso é uma coisa muito interessante, porque o que você começa a perceber, né? Existe, né, um instrumento natural de dominação, onde quem está desperto manda, e aquele que está vendado simplesmente segue. Isso, se for analisar, olhando de uma forma de oportunidade, acaba sendo um dos melhores períodos para uma pessoa hoje poder ter ascensão, fazer a sua diferença. Porque não falta conhecimento, não falta informação que pode edificar. Né? A grande questão está na sua decisão. Então, quando a gente fala, tá todo mundo olhando para o celular? Tá todo mundo, mas tem gente olhando coisas boas, tem gente não olhando tanto coisas boas. Todo mundo passa um tempo muito grande nas redes sociais. Sim, mas tem gente vendendo nesse momento. Tem gente que é produtor de conteúdo, tem gente que é vendedor de conteúdo, tem gente que consome o conteúdo adequado. Então, esse livre-arbítrio é uma condição natural, mas o que acontece? Ainda, de uma certa forma, muitas pessoas não se deram conta da semente que eles estão plantando dentro do seu cérebro. Então, o que a gente pode imaginar é que a gente tem dois envelopes dentro do cérebro. Um é das coisas boas e outro é das coisas ruins, das boas informações, das informações não tão boas. O que acontece é que esses dois envelopes não estão identificados. Então, de uma forma natural, aquilo que você vai aprendendo, você vai enchendo um desses envelopes. Vai chegar um momento que o envelope mais pesado não vai dar conta e ele vai se abrir. A sua autorresponsabilidade está em seguinte: qual envelope que eu decidi encher? Se eu não tenho consciência do poder que uma informação destrutiva, de uma informação que não agrega, de algo simplesmente que é uma questão de escolha da pura dopamina, só de passar o tempo, né, do humor sem compromisso, da informação comum, algo simplesmente fácil, que o cérebro não tenha nenhuma responsabilidade, de dificuldade para poder guardar, naturalmente isso qualquer pessoa pode ter. E se qualquer pessoa pode ter, é uma commodity. É comum. E você vai doutrinando, né? Exato. Você doutrina a pessoa para aquilo ali, né? Exato. E o que é interessante? Quem que é mais interessante hoje? Uma pessoa crítica, uma pessoa que estuda, uma pessoa que vai tentar fazer a diferença, uma pessoa que aceita qualquer outra coisa? Então aí a gente começa a ter um outro viés. Então, se você pode hoje ter acesso aos melhores livros do mundo, né? Os melhores livros são disponíveis gratuitamente. Alguém está lendo? Alguém está. Mas todos? Não. Nós temos conhecimento, conteúdo que viraliza, que você fala, mas por que estão aprendendo isso? Por que estão gastando tempo com isso? E de repente você tem tutoriais que uma pessoa pode mudar a vida, mas é tudo uma questão de escolha. Agora, essa questão de escolha, o quanto que nós somos preparados e educados para lidar com essa avalanche de informação de oportunidade.
Isso não tem, né? Não tem um preparo ainda. Exato. Então, essa educação começa a ser necessária. Existem clínicas hoje de desintoxicação, né, digital. Nunca ouvi falar. A pessoa, você ouvi com uma falar. clínica de recuperação, né? Por quê? Porque o efeito realmente dopamina, o efeito que a pessoa tem na dependência do conteúdo, quando tirado, existe uma abstinência que é igual como se fosse o uso do crack ou qualquer outra droga. A pessoa fica inquieta. Fica né? inquieta. Fica Uma vez eu inquieta. estava no hospital, né? Teve um fato ali que eu precisei ir para lá, e na sala de espera ali, né, uma menina desesperada. Né? Meu Deus, você tem iPhone? Eu falei, você precisa de telefone, tem que ligar para alguém? Não, tô sem bateria, preciso de um carregador. Eu pensei que tinha morrido alguém. E, na verdade, a menina tava como se tivesse realmente alguém no estado É o desespero. desespero. Aí você não vendeu pra Né? ela o carregador? Não, eu também não tinha. Né? Você vê essa condição. Né? Então, tudo isso que a gente está tendo, vem um momento, por exemplo, de falar, poxa, qual o nosso grau de responsabilidade com isso? Quem a gente pode ajudar com isso? Né? A própria escola, será que ela está conseguindo ser preparada para isso? Como um professor hoje vai tentar surpreender um aluno que, diante da aula que ele preparou, aparece lá, de repente, num chat uma solução? Esses dias eu fui participar de um programa de seleção, né, que eles me contrataram. Eu perguntei para o selecionador, né, como que você pensa em recrutar as pessoas? Eu falei, eu fui no chat GPT e fiz umas perguntas tops para poder fazer para os entrevistados. Ele construiu por ali. Eu falei, bacana. Aí eu fui no entrevistar, falei assim, como que você se preparou para a entrevista? Eu falei, fui no chat GPT e procurei as respostas. Então, na verdade, o empresário não contratou uma pessoa, contratou uma inteligência artificial no meio da conversa. Sim. Né? Então, diante de tudo isso, como que eu vou fazer a diferença? Olha como ficou difícil o mundo, né, para médico. O médico está entrando em depressão, nunca vi isso. Um psiquiatra buscando consulta com outro psiquiatra. E por quê? Porque é simples. Ele vai conversar com o paciente, ele fala alguma coisa, o paciente dá lá um Google. E aí o que acontece? Eu já sei, eu tenho isso por causa disso. E toda a faculdade de medicina fica onde? Ele já está surpreendido. Eu fui no... Levei meu filho num pronto atendimento e o médico pegou um livro para ver o que poderia dar naquele momento. Eu fiquei preocupado, porque na minha cabeça ele deveria saber. Mas assim, foi... eu procurei no Google. E saí e fui para outro lugar. Porque eu fiquei preocupado. Então, essa informação tá fácil e o pessoal ele não pode se acomodar, porque senão a gente vai lá e a gente descobre primeiro. Senão a gente corta caminho. Ao mesmo tempo, você fala assim, caramba, eu vou tratar meu filho pelo Google? Não vou fazer isso. Mas vou procurar uma pessoa que me dê uma garantia, uma firmeza maior. Agora, se o médico tira um chat GPT aí, pelo amor de Deus. Entendeu? Eu acho que tem volta isso. Primeiro assim, né? A qualidade que foi formado esse médico. Porque o que acontece? Na era da informação também, o que não falta é oferta de conhecimento. E aí você vai falar assim, peraí, o médico teve o chat GPT. Tá, eu acho que assim, né? Um chat GPT é até aceitar você redigir uma carta. Você fazer uma base de um segmento do planejamento estratégico. Agora, se o chat GPT ele é o responsável para dar a resposta para o médico, qual faz o sentido da universidade de medicina? Embora ele dê a resposta, quais são as outras variáveis de acordo com o paciente? Na verdade, ele foi bem sábio pegando o livro. Porque o livro não significa que é o significado do estado clínico do seu filho. Mas ali ele quis criar alguma comparação para poder, de repente, à frente à dúvida dele, achar uma tangente que dava para poder ser ali uma condição. Agora, o que a gente vê? A generalização da inteligência artificial como se fosse a única razão. E engraçado que essa única razão, de acordo com o prompt que você coloca, é o mesmo prompt que vai servir para outro. E a mesma resposta. Então, os anos de universidade, de dedicação, de cuidado, de provas, dá uma dimensão realmente dessa autoridade. A gente não pode, por exemplo, falar assim, o Google falou isso, mas peraí, e a vivência mesmo? Exatamente. E aquilo que ele passou? Eu vou colocar um outro ponto que é interessante. Hoje, a inteligência artificial ela está mapeando
muitos exames médicos, né? Então, os raios-x ou exame de imagem de tórax. Então, hoje tem uma inteligência artificial, um algoritmo, que ele autoaprende, ele vai desenvolvendo. Então, por exemplo, o médico hoje cata um raio-x de tórax, olha, identifica as imagens, né? Ah, aqui é uma pneumonia, isso aqui, né? Agora, esse algoritmo, ele relaciona, não sei, 10 mil, 50 mil imagens, e através desse algoritmo ele consegue fazer uma identificação dessa patologia. Então, eu acho que, nesse sentido, É válido. a inteligência... Porque, imagina, eu estudar um exame de imagem, eu entender que aquele esbranquiçado ali, através de uma imagem, possa ser uma pneumonia, certo? Mas eu ter 50 mil avaliações confirmando aquele resultado do que só buscar na minha mente as minhas experiências, talvez tenha visto, sei lá, 2.000 na minha vida e tem um algoritmo que autoaprende com 50, 100, 200, 500 mil imagens ali. Ali eu acho que pode ser um caminho da inteligência artificial estar somando, não uma lacuna de inteligência, mas ser Um apoio. um apoio. Porque quem toma a decisão final ali é o médico. Ele que tem que Perfeito, bater no peito perfeito. ali, né? Porque ele tá de frente, teve a vivência, conhece o que tá Sim, acontecendo ali. sim. Mas é um ponto de apoio. Boa. É válido. Exato. Mas assim, na mão de uma mente preparada. Isso. Agora, boa. o leigo que pega uma imagem, por exemplo, como essa, ele não tem uma comparação, ele não tem um diagnóstico. Então, o que aconteceu que na era da informação, né, na era do conhecimento, a gente passou por 4 eras na realidade. Quando você pega Alvin Toffler, ele fala que a gente tem algumas eras. A primeira era é a era agrícola. Essa era dura praticamente 4.000 anos. Depois nós temos a era industrial, que ela dura de 150 a 200 anos. Depois da Revolução Industrial, você entra numa era da informação, que isso daí a gente fala entre 1990 até 2000, 2005. E com o advento da internet, a gente entra daí na era do conhecimento. Então, se você colocar 4.000 anos, 200 anos e talvez 20 anos, em 20 anos o poder era informação. Tanto que Francis Bacon, quem tem informação tem poder. E por quê? Porque a informação permitia com que nos clãs, nos clusters de indústrias, você conseguia sair na frente com um produto, com uma patente, com um processo produtivo ou com uma eficiência, alguma coisa assim. Então quem tinha informação tinha poder. Com o advento da internet, a informação tornou-se gratuita. E quando a informação torna-se gratuita, o que faz a diferença é o conhecimento. Então nós estamos na era do conhecimento. E o que é o conhecimento? Como você transforma informação em conhecimento. Então, quando você chegar, por exemplo, e falar assim, quais são os cargos que mais pagam? É simples, é só fazer uma análise. Se você trabalha operacionalmente, ou seja, com a força do seu corpo, vai ser difícil você ganhar mais que 3 salários. E por quê? Porque qualquer pessoa que tem as partes do seu corpo e a disponibilidade de poder fazer o trabalho repetitivo é empregado. Se não tem nenhuma máquina que faz isso, 3 salários. É o trabalho operacional, braçal. Mas esse trabalho bruto, eu percebo que ele está acabando. Está acabando. Por quê? Porque tem uma máquina substituindo. Pois é. Tudo aquilo que tem uma máquina substituindo é mais barato que um ser humano. Aí você tem, por exemplo, um trabalho de seguir instrução. E o que é o trabalho de seguir instrução? Alguém que, mesmo podendo ser repetitivo, mas ainda segue um processo. E, naturalmente, vai até 6 salários. Entre 6 e 15 salários, tem alguém que supervisiona esses dois. Tem alguém para poder garantir que essas 2 categorias abaixo execute o trabalho. Alguém acima disso daí, ou é quem manda no negócio, que contrata alguém para poder tomar conta disso tudo. Agora existe uma coisa, que na arte de pensar é o suprassumo de tudo isso. Na arte de pensar, na arte de poder processar, na arte de poder transformar a informação numa solução, são as pessoas mais bem pagas do mundo. Então, por quê? Porque uma máquina não é capaz de fazer isso. Porque a máquina, embora sendo um sentido lógico extraordinário, ele não tem esse sentido criativo de poder transformar as coisas como o poder humano tem. Então nós estamos numa era que você perceber, se você estudou
para fazer algo, a sua profissão já é obsoleta, porque tem alguém ou tem alguma máquina ou algum sistema que já faz o que você faz. Mas pensar, a atividade do pensar, de acordo com aquilo que você nutre o seu cérebro, de acordo com aquilo que você aprende, ainda não foi criada uma máquina capaz disso. E aí é onde você tem essa grande oportunidade. Ô, Cláudio, aproveitando isso daí na parte de vendas, né? Então, nós vemos hoje aí a venda online absurdamente. Uhum. E antes tinha o papel do vendedor, né? A figura ainda existe, tem o vendedor ainda. O vendedor nato, aquele camarada que sabe interagir, vender, induzir o cliente até para aquilo que às vezes ele não está nem empolgado a comprar. Mas ele compra, talvez aí por essa sedução. Mas hoje no mercado online você vê essas plataformas, esses marketplace, o próprio Mercado Livre, né? Que é uma velocidade incrível. Você joga ali um clique, eu quero comprar uma caneta, se eu comprar, fizer o pedido até às 10 da manhã, 5 horas da tarde está em casa já, né? Uhum. Isso daí vai cercear um pouco, vai limitar o papel do vendedor, da figura humana ainda, daquele vendedor do balcão, aquele vendedor da loja, aquele vendedor de um produto aí de alto valor agregado. O que você pensa disso daí? Essa constatação sua é muito boa, Alex. Por quê? Se existir alguma máquina, algum processo capaz de poder substituir uma pessoa, é esse o caminho do investimento. Então vamos lá. Primeira coisa, entendendo isso aí, por que as pessoas compram? As pessoas compram ou por uma dor latente ou por um desejo ardente. Necessidade ou desejo? Uma dor latente ou um desejo ardente. Então, naturalmente, o comércio faz parte do ser humano. Tem gente que acorda para vender, tem gente que acorda para comprar e, naturalmente, é o nosso dia. O que acontece? Quanto mais eficiência você tem no processo de decisão do cliente, mais fácil fica a venda. O resultado é mais rápido. Exato. Então, por exemplo, o marketplace, a internet, ele tirou aquela morosidade, de repente, de uma pessoa que tinha que apresentar uma série de coisas que o cliente não precisava para poder vender algo que o cliente não queria. Sim. E aí você precisava de alguém muito bom para fazer isso. Sem dúvida. Né? Fora da curva. Né? Agora, quando você tem o poder da escolha, de poder decidir o que você quer comprar, e é de fato o que você vai comprar, naturalmente a opção que a pessoa tem, se não tem nenhuma pessoa no meio do caminho, vai ser a velocidade que isso vai chegar na sua mão, a qualidade com que isso promete ser entregado, e o melhor de tudo, né? O preço. Então, se você for comprar uma caneta, que essa caneta é padrão, é a mesma marca dela, e a entrega dela é garantida até amanhã, ao meio-dia, e você está de acordo com essa entrega, qual que você vai escolher? Você vai optar por ela, né? A mais barata. A mais barata. Né? Precisa de uma pessoa no meio do caminho para poder mudar a sua decisão? Não, aí é a sua decisão, né? O seu Perfeito. desejo ali. Por quê? Então isso, na verdade, é uma coisa que a gente tem hoje. Então o papel do homem e da mulher de vendas, ele tornou-se mais importante ainda numa empresa. Por quê? Porque ele veio para conseguir vencer aquela lacuna que esse processo, por exemplo, de sofrer a compra, né, existe. Então, o mundo de vendas mudou. Na realidade, tem as pessoas hoje que sofrem a compra, empresas que sofrem compras e empresas que fazem vendas. Naturalmente, pessoas que sofrem a compra, elas estão no meio do caminho. É um mal necessário para a decisão do cliente. E se uma pessoa simplesmente sofre a compra, ela está sofrendo concorrência, ela está sofrendo competição. Agora, ser senhor ou senhora da oferta significa ser capaz de realizar a venda. E realizar a venda precisa de técnica, realizar a venda precisa de arte, realizar a venda precisa de uma bagagem de conteúdo muito grande e entender principalmente o seguinte: o cliente nunca vai comprar pelos seus motivos, o cliente compra pelos motivos dele. Sim. De primeira, a pessoa que entrava em vendas falou assim: não, preciso vender porque eu comprei uma moto, tenho que pagar o consórcio da minha moto. Não, preciso vender porque eu preciso sobreviver. E tinha vendedor, né? E tem ainda até hoje alguns vendedores, principalmente de baixa performance, que chega na pessoa e fala assim: você precisa ajudar eu. Sim, sim. Né? E na verdade não é vendedor, é mendigo. Sim. Né? Vai, ajuda eu aí, vai. Acontece muito em banco, né? Somos, não sei. Ajuda eu aí, Ajuda aí. bater a meta do cartão, por favor. Você é mendigo, você não é vendedor. Né? Então mudou. Aquela pessoa, por exemplo, que está no balcão, se ele for só um braço para escolher, o cliente escolher o que ele tem que pegar, né, ele está com os dias contados. Né? E naturalmente ele não está passando por treinamento, está passando por evolução. Né? E aí é que é interessante. Será que essa pessoa está querendo isso?
né? Ou seja, eu faço tanto treinamento de vendas no Brasil, quando eu pergunto, fala para mim 3 livros de vendas, você leu? A pessoa nunca leu um livro. Nem sabe, né? Tá nem acomodado, sabe. né? Fala assim, mas tem que ler? Tem que ler, né? Para vender tem que Pra ler. vender. Né? Então, exato. Então tá mudando muito isso. Isso daí tem favorecido aqueles que têm ido atrás da educação. Favorecido muito. Ô, Claudião, aproveitando esse gancho aí, agora eu gostaria que você imaginasse que eu fosse Leonardo DiCaprio. Tem o perfil de Leonardo DiCaprio, né? Vamos lá para o Lobo de Wall Street, certo? Tô com uma caneta aqui da Plastice aqui. E eu gostaria que você me vendesse essa caneta baseado no filme. Vamos ver se você tem esse talento. Você consegue nos Sério ajudar? Vamos entrar nessa? Bom, então deixa eu ver, quer ver? A caneta é sua, você me vende essa caneta. Tá. Diego, vamos fazer o seguinte. Se eu falar que eu consigo vender para você essa caneta por um preço maior que ela vale, de forma que você vai comprar ela de mim, você vai devolver ela para mim, e eu vou vender ela para o Carlos, vou vender ela para o Alex, e vocês vão pagar mais caro do que ela vale, e ainda quem estiver assistindo vai comprar ela. Uma pessoa que estiver assistindo vai comprar essa caneta. Bora. Tá feito o desafio. Então, Vamos lá. fiz um desafio, você pode falar não. Tá Você bom. pode falar não, você pode falar não, qualquer um pode falar não. Não, vamos pra cima, vamos ver. Tudo bem? Vamos lá, vamos lá. Então, vou fazer para vocês aqui, tá joia? Vou chegar primeiro dia. Diego, você sabe quanto custa uma caneta dessa? Não. Não. É uma caneta promocional. Uma caneta promocional, se você comprar ela no atacado, ela vai valer de R$ 1,99 a R$10. O que é interessante, Diego, que ali do lado eu vi que tem um estojo de canetas. E sei que você não precisa de caneta, Sim. porque você já tem caneta. Sim. Tá certo. E você é consciente que ela vale no máximo R$10. Sim. Tá certo. Que preço você daria para ela? R$ 1,99. R$ 1,99. Tá certo. Tá bem generoso, é um valor interessante. Mas sabe que é interessante que eu percebo em você? Não sei se você sabe, eu faço parte da diretoria da APAI da cidade nossa. A minha esposa é presidente. Inclusive, meu filho é um dos atendidos lá. E uma coisa que a gente faz muito é uma campanha para poder sempre dar condições para a APAI continuar com o atendimento dos seus 180 atendidos, dos seus 50 profissionais, professores, pedagogos, médico, dentista, fisioterapeutas. Isso é sempre um desafio. Tanto que o trabalho nosso é voluntário. Não ganhamos por isso. Eu vou fazer um trabalho hoje aqui com vocês, da gente poder criar um mecanismo de prosperidade. Onde eu vou, aqui na capa do nosso podcast, que é o primeiro programa, assinar o meu nome. E com essa caneta aqui, você pode assinar o seu nome. Mas eu queria saber quanto que você está disposto a deixar de valor para doação para a APAI nessa caneta, para você poder deixar o seu nome aqui. De R$ 1,99 vamos para R$ 50. R$50. Então, você pode assinar. Coloca 50 para poder lembrar que é o seu valor. Carlos, da mesma forma que o Diego, quanto você está disposto a pagar por essa caneta, simbolicamente, com a doação da sua assinatura, para a gente fazer com que as pessoas, no final desse programa, possam fazer um leilão para ajudar a APAI? R$100. R$100. Então, por favor, coloque o seu nome. E dá a caneta. Alex, do mesmo jeito, né? Na sua contribuição, sei que você já faz também a sua parte, Sim. né? Quanto você está disposto? R$130. Então, muito bom. Uma caneta que valia R$ 1,99, nós temos o valor dela de 50, 130, 180, R$280 aqui nessa mesa. E você que está acompanhando a gente, ela vai ficar nesse quadro aqui. E no final da 10ª edição desse podcast, a pessoa que deixar o maior lance
vai ser começado um processo de assinatura de cada pessoa que chegar nessa mesa. E o levantamento disso, no final, pode ser mandado para o Pix da APAE. Perfeito, que maravilha. Ou seja, fizemos uma boa ação. E o melhor de tudo, a caneta continua comigo. Massa. E aí foi uma venda Emocional que teve um total. apelo emocional. É. Teve aquela... O que foi o segredo disso? Primeiro, você não compraria pelo meu motivo, nenhum de vocês compraria pelo motivo, por quê? Todos vocês têm canetas. Mas teve uma causa nobre por Uma trás. causa nobre e você viu sentido na causa. Verdade. E quando você vê sentido na causa, o que você percebeu? Você sabe, o jogo foi limpo. Primeiro, como vendedor, eu trouxe tranquilidade. Não estou desesperado. Não estou desesperado. Como vendedor, eu te falei a verdade. Você pode comprar, né? Olha, Você pode o desejo comprar, é seu. é uma condição sua. Tá aí. Exato. Você tem consciência de quanto vale, mas você sentiu prazer em comprar. E o que acontece hoje em vendas? A maior parte das pessoas estão achando que vender é tirar vantagem dos outros. Sim. Vender é se promover automaticamente. E aí, naturalmente, o que acontece? A pessoa esquece, né, que existem etapas, existem sensibilidades. Agora, você imagina, dessa mesma forma, uma pessoa preparada para vender um produto. Aqui a gente utilizou uma coisa chamada pirâmide de Maslow. E pirâmide de Maslow, ela começa primeiro com as suas necessidades básicas. Depois da necessidade, você tem que ter o sentido de segurança. Depois de segurança, o sentido de estima. Depois de estima, você tem que ter uma representação social daquilo que você faz. E por último, aquilo que te conecta ao seu eu maior, que é a sua espiritualidade, a sua interiorização. Aqui, por incrível que pareça, nesse rápido discurso, eu consegui sair da condição básica para chegar no seu melhor, que foi o seu porquê de você estar no mundo. Então, quando a gente começa a perceber que uma apresentação de vendas, ela requer, além de arte, ciência, é quando a gente começa a ter a condição positiva de poder falar, estamos fazendo um progresso. Deixa eu ver. É o meu celular, Luciano? Eu acho que é lá. Ah, bom, pensei que era o nosso. Né? Então, o que aconteceu? Simples. Agora, imagine você dando esse sentido para os seus produtos, para a sua empresa, para o seu serviço. Você entendeu o tamanho da transformação que vai existir. E o mais interessante, quando o cliente sente que ele está, né, amparado por algo que ajude ele a tomar uma boa decisão, que isso vai ser bom para ele, ele entendeu o valor. A venda de valor dá trabalho. Agora, é fácil eu sofrer compra. Pô, tem uma caneta, você quer comprar? Não. Eu vou precisar de 200 pessoas, de repente, para achar algum que queira comprar. Sim. Ou a ponto, de repente, de eu achar que você é obrigado a comprar a caneta de mim, falando, pelo amor de Deus, me ajuda a comprar essa caneta. Eu ofereci para todo mundo e ninguém quis. É a diferença do tirador de pedido pro vendedor, né? Exato. Tem o camarada que tá com a caderneta só tirando o pedido ali. Exatamente. Isso que você acabou de explanar pra gente, eu percebi muito nos Estados Unidos. Na Best Buy, eu fui comprar uma câmera fotográfica e o vendedor... eu já tinha uma dificuldade de línguas ali e tal, mas ele não deixou eu comprar o que eu tava na cabeça, não porque ele não viu necessidade. Ele me mostrou uma outra opção, porque lá o vendedor não é comissionado. A loja é orientada a dar assessoria para aquelas pessoas, para elas retornarem à loja, porque senão ele vende no online. A pessoa que já sabe o que quer e está decidida, ela compra online e acabou. Hoje é muito mais fácil, você já deu o exemplo pra gente. Mas eu percebi, caramba, vocês não têm comissão? Não. Falei, porque você merecia comissão. Você me abriu a cabeça, você me mostrou a diferença entre os produtos, mesmo com dificuldade das línguas. Então a gente vê muito essa diferença lá. Você conhece essa relação Brasil-exterior, Brasil-Estados Unidos? Você consegue... Por que essa diferença? A comissão aqui... O que acontece no Brasil? Às vezes você não quer aquele produto e o cara te induz ao erro. Porque ele quer a comissão dele, ele tá pensando nele. E lá a loja é totalmente ao contrário. Eu vi uma outro tipo de venda que eu não tive contato até então, que me abriu a cabeça. Cara, se eu entregar o que esse cara necessita, ele vai voltar toda vez aqui. E se eu tivesse lá, com certeza eu ia voltar a falar com aquele cara e comprar novamente, porque foi válido. Você tem essa relação Brasil e Estados Unidos? O que a gente vê assim, ó, a empresa que funciona hoje nos Estados Unidos, ela também funciona no Brasil. Então, se você chegar, por exemplo, numa empresa desse segmento, se caso foi, de repente, vamos falar aqui, uma empresa que é famosa, por exemplo, no mundo todo,
você vai ver que ela tem um processo classe mundial de atendimento. Então, o que você nota? Por exemplo, as empresas que têm um processo classe mundial é um padrão. E quando você tem um padrão, naturalmente o seu cliente já é educado com esse padrão. Nós temos restaurantes aqui na cidade, e por incrível que pareça, tem um restaurante que, um desses restaurantes que você tem o app. É o caso, por exemplo, do McDonald's, você tem o Burger King. O meu pai, por exemplo, não é cliente deles. E por quê? Porque o meu pai ainda para comprar um lanche, ele tem que pegar uma fila, ser o quinto da fila, esperar esquentar a chapa, virar o pão, colocar dentro de um saco e ficar 2 horas esperando. Eu, como cliente, eu uso o app. De repente, se eu estou de carro, eu faço o pedido no app, não paro nem no drive-thru para fazer a coisa e eu tiro o produto. Isso é um padrão de atendimento mundial. Qualquer lugar do mundo tem isso, funciona. Agora vamos utilizar uma coisa interessante que é o seguinte: você comprou um produto de alto valor agregado. Sim. E um produto de alto valor agregado, você precisa muitas vezes alguém para criar uma curva de consciência da importância do valor agregado para fazer uma justificativa ao investimento que você vai fazer. Então, se você falar para mim o que você comprou e eu não sou educado adequadamente para poder entender o que você comprou, eu vou achar caro. Sim. Toda vez que você não é educado para entender o valor, você acha caro. E quando você recebe o preço e você não é educado, você nivela o preço que você recebeu pelo pior produto que existe para você comparar. E naturalmente você não vai comprar o pior produto, mas também não compra aquele melhor, porque você não foi ensinado a comprar. E naturalmente, quando você entendeu que o padrão de atendimento não significa reconhecimento de valor, tem associado com isso. Você vê uma interessante? McDonald's. Eu falei do McDonald's, vou falar dele aqui. Ó. Padrão de atendimento do McDonald's, 10. Padrão de qualidade do McDonald's, 10. Em qualquer lugar do mundo é aquele sabor. Qualidade é padronização. Não estou falando que é gostoso, estou falando que é ruim. É aquele sabor. Sim. Então, se você come McDonald's, você sabe que o que você comeu aqui na nossa cidade, em São Paulo é o mesmo gosto, no Rio de Janeiro é o mesmo gosto, em Nova York é o mesmo sabor. Padrão de atendimento, o mesmo. A forma que o carro gira no drive-thru é o mesmo. O cardápio, o número é o mesmo. E o atendimento é ótimo. Porque é ótimo, veloz. Rápido. Rápido. Com um sorriso, deu o valor, você paga, você está encantado. E aí o que acontece? Você sai na rua, se você vê a pessoa que trabalha, você não lembra nem do rosto dela. Sim. Não sabe quem é. Não sabe quem é. Agora o que acontece? Uma pessoa que vende produto de valor ou um ticket alto, elevado, na negociação, se não foi fechado naquele dia o negócio, ela faz parte da sua mente. A pessoa começa a fazer parte da sua mentalidade. Você vai associar essa comunicação, você vai associar essa pessoa, você vai trazer, você vai se importar com essa pessoa. Você se importou, você trouxe para dentro. E toda contrapartida, contra-oferta, né, você vai lembrar dessa pessoa. Dependendo da intensidade, a qualidade que ela imprimiu no seu cérebro, se você não achou outro que substitua o tamanho da sua importância, da sua qualidade, você volta a comprar com ela. Com certeza. Então, o que acontece? Quanto mais alto o valor da venda, mais importante é uma pessoa. Quanto mais baixo é o ticket, não faz tanto a diferença a pessoa. Por isso que a tendência, por exemplo, de cancela de pedágio é tudo ser automatizado. Caixa de mercado, Caixa né? de Hoje mercado, já tem, exato, já tem o autoatendimento na frente, né? Então, Cancela de pedágio nos Estados Unidos não tem. Você passa com o carro e pronto, você vai pagar. E acabou. Não tem cancela. Não tem ticket, não tem nada, não tem tag, não tem nada. Você passa e vai pagar. por quê? Pela Porque sua placa. é a funcionalidade que você está do serviço. E aí, quando a gente fala atendimento, tem muita empresa hoje pecando, né, por excesso de atendimento. Sem dúvida. Você tem que comprar esses dias eu fui numa farmácia, eu fiquei irritado. Eu parei o carro na vaga já rápida, né? Peguei uma fila gigante, a pessoa sorrindo, um humor maravilhoso, né? O senhor pode passar o CPF pra gente? Eu falei, passo, né? Vamos lá, né? Estou fazendo o cadastro, senhor, o seu endereço. Eu falei, moça, eu tô tomando multa já ali. Não, mas é muito rápido, né? Uma referência de um nome. Eu falei, moça, você tá fazendo com o meu cadastro. Sim, rapidinho, senhor. E aí ele gasta 5 minutos fazendo. A hora que eu achei que estava pronto, bom, agora você passa no caixa. Eu falei, vem cá, eu paguei, né, para comprar uma dipirona, um valor para fazer um cadastro.
Ou seja, você percebeu como que o tempo nosso ele é importante? Então, quando você entende o sentido de urgência do cliente, você tem que ter o bom senso de falar, puxa vida, né, como eu consigo fazer a vida dessa pessoa melhor? Porque tem muita gente acreditando que o bom atendimento é chamar o cliente. Não, antes de comprar qualquer coisa, vem tomar um café. Não, porque você não tem Fica isso. oferecendo, né? Fica oferecendo Tem umas coisas isso. que irritam, Né? Isso daí é um problema crônico em qualquer lugar. Tem dono de restaurante que se acha tão importante que a hora que você está jantando, ele chega do lado e fica falando do restaurante para você. Pois é. E ele acha que está fazendo uma coisa fantástica. Então depende, tem cliente que gosta, tem cliente que não gosta. Ele tem que ter um senso ali. Tem que ter um bom senso, né? E aí, como você constitui tudo isso? Com conhecimento, com aprendizado, com educação. E aí você vai perguntar, quem está se preparando para isso? São pouquíssimas pessoas. Que entra no modo automático, né, Cláudio? O negócio vai ficando automático, né? Exatamente, né? Cláudio, eu vou puxar agora para um lado mais teológico, filosófico aqui, que a gente está se encaminhando para o final. Né? Uma frase aqui da Bíblia, e acredito, não sei se você coloca o teu sistema em cima de princípios cristãos, assim, mas vamos lá. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem posso devorar. Isso é Pedro 5,8. O que a gente fala aqui, né? Então, e coincide com o livro do Napoleon Hill, Mais Esperto que o Diabo. O nosso pensamento, ele é uma voz que vaga na nossa cabeça a todo momento. Todo momento a gente está pensando em alguma coisa. Pode ser para o futuro, para o passado, o que vamos fazer naquele instante. E, de certa forma, de uma teologia até adaptada pelo Napoleon Hill, muitas vezes, quando a gente não tem o autogerenciamento do nosso pensamento, coisas ruins ou, tecnicamente, pensamentos negativos tomam conta da nossa concepção e isso normalmente não traz bons resultados, né? Você acredita que é mais ou menos por aí? Qual que é a sua percepção disso, cara? Vamos lá. Tire as penas do seu cérebro. Penas. Pensamentos negativos automáticos. Pensamentos negativos automáticos. Lembra que no começo nosso eu falei que nós temos 2 envelopes dentro da nossa mente? Um das coisas boas, outro das coisas ruins, um das informações boas, das informações ruins. Sim. Vai chegar um determinado momento que os envelopes estarão cheios e eles vão abrir. E ali, qual envelope que se alimentou é o que vai ser dominante. Agora, o que nós estamos vivendo nesse sentido quando não existe uma certa fiscalização ou uma certa adequação em relação àquilo que gera o pensamento, que é a informação? Nós recebemos muita informação. Quando você não tem a capacidade, ou pelo menos o intuito, de poder classificar o tipo de informação que te chega, você vai refletir a mesma condição da informação ou pensamento. Então, como começa, por exemplo, uma informação? Depende do que você está assistindo, o que você está lendo. O seu pensamento vai funcionar em direção a isso. Esses dias, olha só que coisa interessante, né? Uma mulher na academia lá, ela falou assim, vai começar o Big Brother. Eu falei, sim, né? Você viu? A Graciane come 20 ovos por dia. Eu falei, puxa, interessante. Aí no outro dia ela chega e fala, não, eu errei, viu? São 40 ovos por dia. Aí sabe o que acontece? A timeline da vida dessa pessoa é isso. Sim. Não existe nenhuma outra informação no mundo para ela poder se preocupar. E é engraçado isso daí, se você começar a rolar o feed, você vai ver que é uma série de informações que aí traz o princípio, né, do brain rot, né, que é o lixo cerebral que você traz para dentro, que são informações que, se você analisar, não te agregam. Pô, eu entrei agora no próprio portal, eu fui virando, né? Zezé de Camargo feliz com a sua paternidade. Que isso soma na minha vida. Né? Eu fiquei, não sabia, querido, né? Aí você vira, o sambista tá fazendo uma casa de 40 milhões. Aí você vira a roda, né?
Pablo Vittar, né, arrasa com um biquininho amarelo. É complicado. Gente, e o mundo tá caindo. Né? As coisas você vai, né? Aí né? entra a ignorância é uma bênção. E talvez eu digo que não seja uma benção, mas o poder da escolha da informação é uma Sim. benção. Porque tem tanta gente hoje, né, virando, né, tanta informação, né, tanta questão nesse sentido, né? Eu já entro na questão dessa questão teológica, a gente falar, mas eu chego em pessoas instruídas. Eu tenho o hábito, quando eu pego a Marechal Cândido Rondon, a rodovia, então tem um posto que ali eu vejo que é meio que uma estratégia minha de parada, né? E eu paro ali, o dono do posto, né, já está ali há uns 20 anos, é o tempo que eu passo já lá nesse caminho, né? E eu percebo que a conveniência dele no posto ali está cada vez mais prejudicada pelos maus tratos do tempo. Cada vez menos clientes. Aí você vê uma pessoa estudada, uma pessoa viajada, ele tem orgulho, mostra com orgulho os quadros no fundo do check-out dele lá dos países que ele viajou. Ele não sabe meu nome, mas de uma certa forma ele percebe a fisionomia, e eu não sei o que ele pensa, porque, diferente de hoje, eu normalmente fico mais de paletó, ele acredita que eu seja alguém meio da política, então ele fala de coisas políticas, ele fala de coisas do mundo, né? E esses dias ele chegou lá e falou assim: o que você tá achando dessa guerra da Ucrânia? Eu falei: eu não sei. Ele, né? E você acha que a China vai invadir o mundo com esses produtos? Eu falei: não sei. Não, mas o governo atual, você pode acreditar que a balança comercial não vai fechar positivo. Eu falei: eu não sei. Ele falou: pô, mas também você não sabe nada. Eu não sei nada mesmo, né? Mas o que eu percebi ali? O lixo estava cheio já quase há 2 dias e não foi esvaziado. Atrás do balcão, tava ali os funcionários com um uniforme manchado, que você vê que não foi lavado. Algumas luzes do salão dele queimadas. Teia de aranha no canto. Banheiro já não tem mais aquela qualidade. Essa pessoa é genial em tanta coisa, mas aquilo que está aos olhos dele Não tá vendo, né? não está vendo, não está percebendo, e o negócio dele está morrendo. E quantas pessoas estão assim hoje? Preocupados com o mundo, mas com a régua do próprio umbigo, daquilo que ele enxerga, não está resolvendo. E é interessante isso daí. Acaba sendo fácil, de uma certa forma, endossar princípios de filosofia, princípios teológicos. Por quê? Porque isso daí não tem como você provar. Não tem como você provar o tamanho do amor para uma pessoa, não tem como você provar a devoção da fé, não tem como você criar prova para essas coisas. Então a única coisa que você tem prova é em resultado. E a hora que você vai para o resultado, o que acontece? As pessoas fogem, porque o resultado é a realidade. Então, diante da realidade, a vida é uma desgraça, mas você ficar imaginando, vai melhorar? Não, isso não vai melhorar. Né? Pensa positivo que dá certo? Não. A tendência é piorar. A tendência é piorar. Né? Então, essa relação que a gente tem é de ter essa dimensão realmente, de ser o responsável pelo próprio milagre, de conseguir resolver as pequenas coisas, de puxar para si a autorresponsabilidade. E diante disso daí, se inteirar das coisas que você tem que realmente fazer. Se fizer a sua parte, fica mais fácil a parte do outro. Você não sobrecarrega, tem trabalho para todo mundo. Sem dúvida. E, consequentemente, bênçãos para todos. Então, pelo menos, é essa a ideia. Né? Foi essa a pergunta que você fez? Né? Foi nesse sentido, mas foi bem respondida. É isso aí. É uma linha de pensamento, né, de que o resultado é o determinante, né? E isso tem o Pablo Marçal fala muito disso, né? As pessoas vão olhar só para o seu resultado. Muitas pessoas, às vezes, vão te discriminar pela sua classe social ou achar que você não merece. E isso não muda nada da balança, a opinião das outras pessoas. Mas na hora que você mostra o resultado, as pessoas têm que se render, né, pelo seu resultado. Então, acho que quando a gente foca em buscar resultados, né, e isso é incontestável, né? A pessoa pode até fazer uma imagem de você, criar aquela percepção de não gostar de você realmente, se tornar algo pessoal. Mas quando você coloca o resultado na frente, não tem como ela contestar um resultado. Né? Então, acho que é mais ou menos por aí. E o resultado ele é norteado por uma coisa chamada alta performance. São poucas pessoas que pagam o preço da alta performance. A maior parte das pessoas, se você parar para ver friamente, não são pessoas de alta performance.
Toda pessoa de alta performance irrita uma pessoa de baixa performance. Nossa, eu vou escrever isso. Devolve a caneta. Eu não vou cobrar de novo. Tá? Vai lá. Mas ó, Eu vou entregar pro papai isso aqui. É, A gente vai exato. entregar, a gente vai cumprir a promessa Vai ser nossa. bacana. Mas agora eu vou escrever, porque quer ver? irrita. Irrita. Por que irrita? Porque você vai ter que seguir o mesmo ritmo. E qualquer Frequência pessoa- diferente. Exato. Ó, que coisa bacana. 3 coisas você vai perceber numa pessoa de baixa performance. Pode marcar. Uma pessoa de baixa performance, ela nunca vai executar algo pela sua iniciativa, pela sua capacidade. Ela sempre vai querer saber o quanto que ela vai ganhar para fazer algo. Pergunta de gente de baixa performance. Quanto eu vou ganhar? Quanto que eu vou ganhar com isso? E por que ela pensa assim? Porque ela pensa assim, ó, eu podia fazer mais, eu podia render mais, mas como não me pagam mais, por que é que eu vou fazer mais? E do outro lado, a frequência que ela exala é essa. Ah, nós podíamos pagar mais, nós podíamos comprar mais, mas como não vemos mais resultado, por que é que nós vamos pagar mais? Então aí já começa a desgraça da baixa performance. Segunda condição de pessoas de baixa performance. Elas não conseguem conter os seus instintos. Vou dar um exemplo: comida. O mundo pode estar caindo na cabeça. No caso de uma empresa cheia de problema. Hora do café. Ela larga o que está fazendo e vai tomar café. Não, agora eu estou no meu café. Coisas, por exemplo, de gente de baixa performance. Ela sempre vai perguntar o que tem para comer. Pode perceber. Por quê? Porque ela não consegue controlar o próprio estômago. Ela é louca para comer alguma coisa. Tem horário, tem que ser naquele fração de tempo, né? Não consegue conter o apetite. Então você não consegue controlar, né, o seu instinto, o seu apetite. Como você vai controlar uma ideia? Como você vai controlar uma situação de caos? Pô, um cirurgião, de repente, está numa cirurgia 12 horas em cima do paciente. Você acha que ele fala, vamos, peraí, vamos tomar um café, vamos acender um cigarro? Mas não, Ele vai resolver o problema. ele vai resolver né? o problema. Tá lá, Porque ele tem pode foco, a falar. energia está para aquilo. Se você não consegue ficar 6 horas sem ir no banheiro, por exemplo, na sua indução, porque o cérebro tem esse poder de induzir tudo. Você tem capacidade de ficar 6, 12 horas sem ir no banheiro. Agora, se você não consegue ter o controle mental de você não ter condições de poder administrar suas condições fisiológicas, você já está em baixa performance. Então, se a primeira é o quanto eu vou ganhar para fazer isso. O segundo é o que tem para comer. O terceiro é que horas são. Toda pessoa de baixa performance não vê a hora que acaba o que está fazendo. Pode Aquela perceber. Ansiedade. Ansiedade. Né? O cara até treme. Gente de baixa performance, que horas são? Que horas são? Que horas são? É uma honra de conhecer. Que horas são? Né? Que horas são? 4h20. Meu Deus, dá 10 da noite, mas dá 5h18. Você pode? Exatamente. Se você tem esse tipo de pessoa junto, né? Você vai escolher ficar ou você vai escolher entrar na mesma frequência. Não tem como você levar essa frequência. Então, essa relação da alta performance. Alta performance, primeiro, é você poder ser capaz de entregar o além do que aquilo que esperam de você. Alta performance é você ter poder sobre as suas condições fisiológicas, você ter poder sobre o seu desejo, você ter esse poder mental. E o terceiro, né? O que tem que ser feito, você vai fazer. O que tem que terminar, você vai terminar. Essa mentalidade vai exigir muito mais. Mas, consequentemente, quem está disposto a pagar esse preço? E isso está raro de acontecer, de encontrar pessoas desse tipo. Existem pessoas ainda, mas num universo que você tem, eu tenho empresa, eu tenho contato com outros empresários, enfim, e ver essa dificuldade. Você consegue perceber aquela pessoa que tem não só uma autoestima, mas ela tem um pensamento sempre para frente, para resolver, para levar, não importa. O resultado, o final, o que ela vai ganhar, o que ela vai comer, é depois de resolver tudo aquilo lá. São poucas pessoas. A maioria ainda tenta ficar procrastinando, né? Segurando aquilo ali. Não, isso aí não vai dar certo, né? O camarada, você chega e fala, olha, tem que fazer essa produção. Não vai dar certo. Pô, você nem começou, né? O cara já leva pro negativo. Então, quando você pega uma pessoa positiva, ela já encara aquilo lá e fala, bom, tá chovendo, dane-se, né? Vamos tocar o barco Exato. e vamos para cima, né? De fato mesmo. Cláudio, Muito bom. vamos lá, ó. Encaminhando para a última pergunta aqui, para fechar um contexto, né? Que já está quase no nosso horário. Fazer uma pergunta de cunho mais pessoal ali, que eu acho que vai ser uma pergunta tema nos nossos encerramentos. Tua data de nascimento, 9/4/1980. Opa.
Em 1980, o presidente do Brasil era João Figueiredo. O Brasil tinha uma inflação de 100%. Então, e um período de recessão. Nos Estados Unidos, Ronald Reagan estava sendo eleito em 1980. Tá? John Lennon morreu em 1980, 8 de dezembro. Em 1980 também estreou o filme O Iluminado, né? Pela primeira vez uma adaptação no cinema. Star Wars, O Império Contra-Ataca, episódio 5. Lembra, Lecão? Lembro. Tá bom. Lembro. E aí, a partir daí, né, de grandes acontecimentos dessa data, o mundo foi transcorrendo. E a gente caminhou até 2025, né? Dia 20 hoje. E eu quero saber de você, uma viagem de 1980 até hoje. A gente vê muita coisa na vida, né? E nossa vida é muito curta, né? Então, tem coisas que marcam a gente. Como se a gente estivesse num trem, olhando pela janela, e a gente vê coisas que motivam, coisas que são boas, e a gente também vê coisas ruins que a gente repudia. Queria que você fizesse um breve resumo de algo bonito da vida que você viu e algo que você reprova. Esse algo bonito que eu vi na minha imaginação. Quando fazendo uma leitura da revista Seleções, o autor escreve um cemitério que ele visitou e ele ficou bem curioso, porque o que tinha nesse cemitério que chamou a atenção dele escrito nas lápides. Ali tinha a data de nascimento da pessoa e ali tinha a data da morte e embaixo da data de morte um numerário. E ele percebia que pela lógica não eram os anos, porque tinha aqueles que tinham longos anos de vida, o numerário era menor do que aqueles que tinham um menor anos de vida. E ele, bem curioso, vai conversar lá com o administrador do cemitério, fala assim, viu, eu nunca vi um negócio desse, o que é esse número que tem na lápide? E aí o administrador, de uma forma muito motivada, animado, fala assim, então, aqui no nosso cemitério, a gente coloca as horas felizes que a pessoa teve na vida. Porque o que conta de verdade na vida são as horas felizes que as pessoas passaram. E aí ele entendeu a lógica. Que não significava que uma pessoa que tivesse uma vida muito longa teria também horas mais felizes. E aquilo, quando eu li, passou pela minha mente, e nesse momento, na oportunidade da sua pergunta, eu falo que o que faria diferença é que a coleção da verdadeira felicidade, a felicidade é um pacote de momentos felizes. E esses momentos felizes, a gente começa a colocar, né, tudo numa conta só, isso vai somando um numerário. Então seria muita pobreza eu definir apenas um fato. Porque teve tantos outros fatos que contribuíram nesse meu modelo mental de acúmulo e registro nessas horas felizes. Então, se é um momento da gente finalizar, eu acho que o que a gente tem que escolher dentro daqueles envelopes, primeiramente, é identificar o envelope das coisas boas, das coisas alegres. E poder replicar e lembrar dos momentos felizes, porque se o cérebro depende de repetição, ele tem que reconhecer o que é bom. E ele reconhecendo o que é bom, você tem a possibilidade daí de validar essas horas e colocar nesse numerário. Então, se eu falar, por exemplo, nessa minha jornada, o meu desafio é engordar ao máximo esse número. E quando eu faço isso? Quando eu faço coisas que estão naquilo que eu gostaria de fazer. A vida começa a ficar legal quando você pode fazer mais das coisas que você quer do que das coisas que você precisa. Porém, para você poder ter liberdade, para você poder fazer as coisas que você quer, primeiro você tem que fazer as coisas que você precisa. Mas tudo aquilo que eu faço daquilo que eu preciso é em detrimento da oportunidade de poder viver a vida que eu quero. Cada dia que eu acordo em casa com a minha esposa, meu filho, independentemente da condição, ali é um momento feliz. O momento que eu vou executar o meu trabalho, que eu pego o meu carro, vou visitar um cliente, esse é um momento feliz. O momento simplesmente que eu me deito, sabendo que eu vou ter a oportunidade de dormir, é um momento feliz. E diante de todas essas horas felizes, né, uma coisa vocês podem ter certeza. Essas 2 horas que nós passamos aqui hoje estão nesse numerário. Porque aqui não só tive a oportunidade de estar com amigos, mas também contribuir
né, para essa missão de buscar dentro da minha felicidade momentos magicamente memoráveis que fazem realmente a condição de poder estar nesse número. Tomara que eu tenha muito, e vou ter muito tempo, para poder engordar absurdamente esse numerário. Essa é a ideia. Maravilha. Ah, que aula, velho. É o pé direito, eu chamo isso aí de pé direito. E sabe o que é o mais interessante de tudo isso? É que nós estamos aqui com um palestrante, treinador, que impactou mais de 250 mil pessoas pela vida. E a gente não pediu nenhuma dica de venda, nenhuma estratégia para o cara crescer. A gente falou da vida, cara. A gente falou, trocou uma ideia bacana sobre a vida, teve uma aula aqui. Todo mundo agregou de alguma forma. E então eu tô muito feliz com o resultado desse primeiro Café Mindset. Muito obrigado mesmo. E aí, Carlão, o que você achou do... Como que você resume esse podcast? Eu sempre tive a menção de trazer alguém com profundidade para discutir. Porque participei de alguns podcasts e avalio alguns podcasts e eu sempre ficava com uma pulga atrás da orelha. Falava, nunca me desafiavam no podcast para eu conseguir, sabe, tirar ali o máximo de informação. E é quando eu fizer, eu vou fazer e eu vou trazer um cara que eu consiga essa profundidade. E eu vejo hoje que deu certo. Eu sou testemunha disso, Diego. Eu quero profundidade no negócio. Tanto que no começo do podcast, em off ainda, a gente trocou uma ideia sobre podcast, que você já é mais experiente. Você nos deu várias vertentes e eu não me vi em nenhuma delas. E eu só sabia, cara, é algo com mais profundidade. Não quero saber muito quantos anos ele tem. A gente já sabe, a gente já pesquisou antes. Mas a profundidade foi atingida, né, Lecão? Eu acho que o segredo de tudo isso aqui, a vida ela é constituída por detalhes. Eu acho que dentro dos detalhes você tem os momentos que acontecem e um momento como esse, né? 4 pessoas que não têm intimidade, não têm uma convivência, poder através de ideias profundas, não ideias superficiais, que é o que domina e o que falamos muito hoje aqui, através até de rolar os feeds, né? É poder ter um conteúdo não só de passar um aprendizado, mas acima de tudo de aprender. Aprender também, porque quando o cérebro ele é inundado com informações positivas, onde nós conseguimos, através dessas informações, poder transmitir para outras pessoas o bem, uma qualidade de vida melhor e poder fazer o bem, eu acho que o grande resultado, as horas felizes, isso que se somam, estão aí. Então eu acho que o resultado disso tudo, eu fico muito grato, fiquei aqui mais ouvindo, aprendendo, né? Para poder alimentar aqui as minhas memórias, emoções, as minhas ideias e adquirir cada vez mais sabedoria para poder dar continuidade junto com a equipe, junto com o time todo e agradecer esse tempo, né, Cláudio? Que é muito importante, são 2 horas que passaram voando, e, acima de tudo, de muito aprendizado. Obrigado aí pela colaboração, pela participação e por abrir, né, o nosso café Mindset, que tenhamos cada vez mais e que você volte também nos momentos oportunos para poder nos ensinar cada vez mais. Sensacional. Eu que agradeço. Uma honra aqui estar com vocês. Que privilégio e que desafio. Faço votos aí que logo os outros colegas que cheguem façam realmente com que esse banco de dados de oportunidade, conhecimento e informação esteja disponível aí para todos que possam estar fazendo o acesso. Isso é maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado. E dessa forma encerramos o nosso podcast. Agradeço todo mundo que ficou aí, que assistiu. E pro episódio 2 já tem algumas possibilidades aí. Se Deus quiser... Se Deus quiser, a gente vai estar aí numa próxima oportunidade. Obrigado, até mais. Obrigado.